Bom dia, seu Pedro. Bom dia. Acho que o senhor pode ficar com a máscara, acho que a gente se entende, vamos ver. Mas eu não... doutor, aí, ó, quase não consigo respirar. Tá, tudo bem. Tudo bem, pode baixar do nariz assim, não tem problema. Eu vou tomar o seu depoimento, seu Pedro, tá? Vou qualificar o senhor de que o senhor tem direito a permanecer em silêncio, a não responder minhas perguntas. Isso não vai prejudicar a sua defesa. Também esclareço que é a oportunidade que o senhor tem de contar a sua versão dos fatos aqui em juízo. É o que eu quero. O senhor pode me dizer o seu nome completo? É Pedro Alberto Zimmermann. Estado civil. Solteiro. O senhor nasceu onde? 300, Catuípe. Nome dos seus pais? É Carlinda e Martim Zimmermann. Data de nascimento? A minha? Sim. 14/11/66. Endereço? 300. Sua profissão? Agricultor e motorista, as duas. Até que série o senhor estudou? Agora eu terminei, tô no médio, né? Mas aí na coisa, eu tava no fundamental. O senhor terminou o ensino médio ou não? Agora sim. Terminou? Mas daí na cadeia. Ah, sim. Seu Pedro, o senhor está sendo acusado de 3 fatos, vou ler aqui para o senhor. Tá? Sim. Diz aqui que no dia 29 de março de 2019, em horário não suficientemente esclarecido, mas entre 7 e 16h30, na localidade de Passo Burman, zona rural aqui de Catuípe, o senhor teria constrangido a vítima Maria Eduarda da Silva Zambon, mediante violência e grave ameaça, a ter com o senhor conjunção carnal. No dia dos fatos, por volta das 7 horas, o senhor, valendo-se da autoridade e do fato de ser conhecido da família, haja vista ser motorista do transporte público escolar, teria buscado Maria Eduarda em sua residência, na localidade de Esquina Boa Vista, com o pretexto de levá-la à escola na cidade, como usualmente fazia. No trajeto, entretanto, o senhor teria parado o veículo GM Corsa Wind, marca Chevrolet, cor vermelha, placas ICK 2904, em uma lavoura, na localidade de Passo Burman. Ato contínuo, arrastado Maria Eduarda para um matagal ali existente, obrigando-a a manter relação sexual com o senhor. O laudo pericial complementar registra: sim, há sinais de conjunção carnal recente. E questionado acerca da limitação temporal, o perito concluiu: devido a vestígios de sangue intravaginal e rupturas imenais múltiplas, conclui o perito tratar-se de lesões com pessoa viva, sangramento, e pelo estado descrito do corpo da vítima, no corpo do auto de necropsia, trata-se de lesões ocorridas no mínimo a 24 horas antes do exame pericial. A vítima Maria Eduarda, nascida em 26/11/2003, contava 15 anos de idade na época do fato. O senhor praticou o crime de estupro valendo-se da autoridade que exercia sobre a vítima, na condição de motorista do transporte público escolar, do qual Maria Eduarda era usuária habitual. Segundo fato, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, após a prática do primeiro fato, também no dia 29 de março de 2019, em horário não suficientemente esclarecido, mas entre 7 e 16h30, na localidade de Passo Burman, zona rural de Catuípe, o senhor teria, por motivo torpe, vingança, com o emprego de asfixia, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da ofendida, bem como por razões da condição do sexo feminino, matado a vítima Maria Eduarda Silva Zambon, de 15 anos de idade, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial número 52257/2019, das folhas 147 e 149 do inquérito policial, que atesta como causa mortes asfixia mecânica devido à esganadura. Na oportunidade, o senhor, valendo-se da autoridade e do fato de ser conhecido da família, haja vista ser motorista do transporte público escolar, teria buscado a Maria Eduarda em sua residência, na localidade de Esquina Boa Vista, com o pretexto de levá-la à escola na cidade, como usualmente fazia com o veículo Kombi Van. Todavia, tendo já premeditado executar os crimes, nesse dia, excepcionalmente, o senhor apanhou a vítima com seu veículo particular, o GM Corsa Wind. No trajeto, o senhor parou o veículo em uma lavoura na localidade de Passo Burman. Ato contínuo, arrastou Maria Eduarda para um matagal ali existente, obrigando-a a manter com o senhor relação sexual. Logo após a prática do estupro, e por não aceitar a recusa da vítima em relacionar-se com o senhor teria investido contra ela, asfixiando-a com as mãos até a morte para vingar-se, matando-a por motivo torpe. O crime foi praticado com emprego de asfixia, ou seja, meio cruel, como referido no laudo pericial, que atesta então a asfixia mecânica devido à esganadura.
O delito foi ainda levado a termo mediante dissimulação, pois o senhor ocultou de Maria Eduarda a sórdida intenção de matá-la naquele dia, caso persistisse na recusa em manter com o senhor um relacionamento amoroso, tendo-a buscado em sua residência, como usualmente fazia, levando assim a vítima a crer que seria apenas conduzida à escola. O crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que a levou para local desabitado a fim de evitar que a vítima pudesse ser eventualmente socorrida por terceiros. Além disso, investiu enfurecidamente, com toda a força de um homem forte de 52 anos de idade, contra uma menina frágil e já machucada e em pânico devido à violência sexual que acabara de sofrer. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, feminicídio, pois o senhor teria praticado o delito movido pela recusa da ofendida em relacionar-se com o senhor, depois de tê-la violentado sexualmente, conforme descrito no primeiro fato. E ainda o terceiro fato. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas anteriormente, após a prática dos fatos narrados, também no dia 29 de março de 2019, em horário não suficientemente esclarecido, no matagal existente na localidade de Passo Burma, zona rural de Catuípe, o senhor teria ocultado o cadáver da vítima Maria Eduarda Silva Zambon. Na oportunidade, após cometer o homicídio narrado no segundo fato, o corpo da vítima foi deixado pelo senhor no matagal acima descrito, em meio à vegetação rasteira e de médio e grande porte, numa distância de 15 metros do acesso mais próximo e em local desabitado, onde somente foi encontrado no dia seguinte, depois de buscas por familiares e populares. É verdadeira essa acusação, seu Pedro? Olha, doutora, os fatos que o policial falou é tudo ao contrário. 6h15, 6h20 da manhã, doutora, eu costumava fazer o transporte escolar, né? Há 26 anos que trabalho no transporte escolar, né? Aí, como tinha dado problema na Kombi, eu tinha que mandar arrumar a Kombi, até inclusive foi trazido na autopeça de Catuípe, né? O meu irmão trouxe. E daí eu não pude fazer de Kombi, eu fiz de Corsa. E como o doutor falou ali, eu trabalhava com um aparelho de procurar ouro. Até eu dei o meu depoimento que eu tive na casa da vítima, nós estivemos procurando, fizemos carroquemo lá no coisa com a autorização deles, né? Para procurar ouro, do Jair, a Eliane e a dona Natalina. Tá lá, como eu falei, o depoimento para a polícia ir lá investigar como tá lá. E daí saiu um boato que eu tinha achado ouro, que nós ali tinha achado ouro, né? Aí eu já tinha sido perseguido uma vez por uma moto, de manhã cedo. Mas daí, né, como não tinha muita, assim, né, antenado das coisas. Aí saiu esse boato que nós tínhamos achado ouro. Aí 6h15 da manhã eu peguei a guria e daí desci para pegar a outra. Quando eu vi, nós fomos abordados por uma moto. Uma moto preta, um sujeito mais ou menos entre 20 e 30 anos, ameaçou nós e cortou a frente da moto. Uma moto preta. E daí nós fugimos. Fugimos daquela estrada e fomos para o meio da lavoura. Taímos, ao contrário do que eles dizem, né, que era daquele lado de lá. Não, nós fomos do outro lado. Aí nós fugimos. Que lado? O senhor pode explicar melhor? Eles, aqui, ó, a comparação. Aqui é o mato, né? Desse lado, o lado da Boa Vista, que nós fugimos. Nós fugimos aqui, aí quando nós chegamos na beirada da coisa, a moto vinha atrás de nós. Aí nós rapidamente saímos do alto, ela pegou inclusive um coisa que tinha de sentar no banco e botou na frente dela para nós fugir. Que coisa, Pedro? Era um pedaço de cobertor, uma coisa que ela sentava em cima do banco, que tem nos bancos, né? Aí nós fugimos pro meio do mato, eu e ela. Por que ela pegou isso junto? Ela pegou por causa que nós fomos correndo, né? E daí quando nós saímos do carro, eu disse para ela, vamos saltar aqui. Daí ela pegou aquilo ali para se proteger do mato. Aí nós fomos, ataímos uma sanga, inclusive que ela perdeu o sapato lá na sanga, o necrosel, como o policial relatou. Aí nós fomos mais para adiante, andando, né? E naquela que o cara estava atrás de nós. Aí ela se arranhou no cruzar nas capoeiras, como o policial falou. Nós ataímos, certamente. Aí fugimos mais para frente. Aí paremos, sentemos assim, né? E daí, quando foi dali a pouco, ela estava com um problema de respiração. Eu não sei o que deu nela. Ela não estava conseguindo respirar.
E daí o que aconteceu? Aí o que aconteceu que eu comecei a apertar nela aqui, assim, para ver se ela respirava, né? E quando foi, dali a pouco, a guria estava morta. Como é que o senhor constatou que ela estava morta? Estava morta porque ela não se mexeu mais. Quando eu coisei aqui, ela ficou preta e não se mexeu mais. Ela ficou toda preta? Sim, ela ficou escura. Assim ela não reagiu mais quando eu coisava nela. No rosto? Onde que ela ficou escura assim Ela que o senhor ficou viu? escura assim, no pescoço, assim. Ela ficou escura. Eu coisava assim para ela tentar respirar, né? E daí quando eu vi, ela estava morta. Tá. E depois, o senhor pode terminar a história, depois eu vou fazer umas perguntas para o senhor. Quando nós saímos de manhã cedo, nós sempre comia laranja da propriedade. Eles que ele tinham coisa dela, tinha levado umas 2, 3 laranjas. E daí ela sempre levava uma faquinha junto, para quando nós comia laranja. Aí ela tinha aquela faquinha na cintura. Aí eu peguei, cortei um pedaço daquele coisa ali, e com a faquinha eu cortei meu pescoço. Tá aí a marca, ó, para tudo ver. Por que Desesperado, porque tinha acontecido. Eu não entendi por que o senhor não levou ela para socorrer ela. Mas eu fiquei desesperado do que tinha acontecido, e daí cortei meu pescoço. E daí? E daí tá aqui ó, o coisa. O buraco que eu cortei no meu pescoço. Sim, e depois disso, seu Pedro? Depois disso eu saí sem rumo. Conseguiu sair depois de cortar o pescoço? Não, eu cortei o pescoço lá, que tá o coisa ensanguentado que eles falaram, é do corte do meu pescoço. E tá aí a marca, ó, pra tudo ver. Sim. E depois daí o senhor conseguiu sair caminhando? Depois eu fui indo, sem rumo, sem nada. Eu levei mais ou menos de 2 a 3 horas para achar um lugar para uma casa. E chegou lá no seu urbano? Cheguei no seu urbano. O senhor sabia que era a casa dele lá? Não tinha nem ideia onde é que era. Assim, saía rumo, né? Uhum. Não sabe quem Mas lhe socorreu? eles eu conhecia. Conhecia? Quem me socorreu, que a guria saiu, como ela disse para mim mesmo, que ela não tinha como dirigir para me levar, porque ela não tinha carteira. Aí ela saiu procurar no Passo Burma. Aí depois, quando entrei dentro do carro, porque eu nem respirava quase, estava quase como morto, dentro do carro o piá me falou, não me conhece? Daí depois eu me lembrei que era o tal de Eliton, da parte do Burma ali da oficina, que ele me conhecia. Tá. E daí depois o senhor veio para o socorro aqui e foi socorro. preso? E daí estou na cadeia. Tá. Então, eu vou fazer umas perguntas para o senhor. Outra coisa, doutora, pois não. que o advogado pode questionar, né? O senhor Urbano Belinazzo, ele deu depoimento aqui que não sabia que eu procurava ouro. Eu tive na casa dele procurando ouro. Ele foi na casa da dona Natalina buscar o aparelho que tinha ficado lá. Meus aparelhos, depois que nós procuramos, o carro ficou na casa da dona Natalina. E o senhor Urbano Belinazzo pediu emprestado o aparelho para o meu irmão e foi lá buscar depois do acontecido. E depois o meu irmão ainda foi buscar de volta para trazer, para recolher que foi recolhido meus aparelhos. E por que será que ele Daí veio eu mentir aqui hoje? Não tenho... Como é que eu vou questionar a pessoa, né? Só que eu tô aqui para falar a verdade, né? Isso. Eu não vim aqui para mentir, né? Eu tô sofrendo dentro da cadeia por uma coisa que, se os jurados e coisa botarem na cabeça o que aconteceu, a versão da polícia ali, coisa, outra coisa. O policial está dizendo que eu joguei ela no chão. Foi de morta. Mas e por que daí ela perdeu o tênis quando nós ia vindo? Eu ia jogar ela na coisa e ia trazer a menina nas minhas costas? Como é que ela perdeu o tênis lá dentro da valeta se ela estava nas minhas costas? Tá. Seu Pedro. Eu não estou aqui para iludir ninguém, já vou dizer aos jurados, as pessoas que estão aqui, ó. Eu trabalhei há 26 anos no transporte escolar, né? Sempre fui uma pessoa honesta, como todos os pessoal que estão aí são honestos, trabalhador, e eu não vim aqui para mentir. Agora, outra coisa, que eu estou sendo acusado de estuprar a menina sem eu tocar na menina. Como é que eu vou pagar uma conta que eu não fiz? O senhor não tocou nela? Eu não toquei na menina.
A não ser aqui, quando ela estava, aquela hora que ela estava ficando preta, eu não sei. A mãe dela me falou uma vez que ela sofria de anemia, asma, anemia, alguma coisa assim. A senhora não se manifesta, a plateia não se manifesta. Tá. Seu Pedro, vou lhe fazer umas perguntas então para nós complementar esse seu depoimento, tá? Como eu lhe falei, são os jurados que julgam aqui. Então o senhor é motorista de transporte 26 anos. 26 anos, trabalho no transporte escolar. Com esse mesmo transporte? Sim. Nessa região do Passo Burma, que ela não vinha para Catuípe, ela ficava no Passo Burma. Ela não vinha para Catuípe, ela estava estudando no Colégio Eusébio de Queiroz. No Passo Burma? Sim. Então o senhor levava ela ali? Levava. Da onde até onde? Eu pegava ela lá na casa, mais uns lá de cima e trazia até o Colégio Eusébio de Queiroz. Qual é que é a localidade ali da casa dela? É Boa Vista. Qual era a distância, então, até a escola? É mais ou menos em torno de uns 10 quilômetros. Certo. Algumas perguntas eu já lhe fiz na instrução, né, processual. Só que hoje os jurados não ouviram essas perguntas, eles têm que ser esclarecidos. O senhor disse que veio aqui para contar a verdade, então é importante que o senhor responda as perguntas. Se o senhor não quiser responder, também não tem problema. É uns 10 quilômetros, o senhor falou? É. Quanto tempo o senhor levava, então, para ir da casa dela até a escola? De manhã cedo eu pegava 10 quilômetros ataiando, né? Mas daí como tinha mais pessoal, quando eu fazia de Kombi, né? Aí dava mais ou menos 10 quilômetros ataiando do Eusébio até o coisa. Mas daí eu pegava mais lá em cima a secretária do colégio, a Jaciele Trevisan e mais uns, daí dava mais ou menos, eu pegava 6h15, eu chegava no colégio 7 horas. Quantas pessoas o senhor pegava? Vamos ver a Maria Eduarda, outro Piá 2, a Jacela, as duas gurias 5, mais a filha do senhor Urbano 6. Tá, e aquele dia o senhor foi com esse Corsa e cabia essas crianças tudo no... Não, aquele dia o meu irmão fez por cima a outra linha e como tinha a Kombi tinha estragado, eu ia pegar só 3 alunos. Quem que o senhor ia pegar mais? Eu ia pegar a Maria Eduarda, Amanda Facim e mais uma outra que daí eu não lembro o nome, uma aluna nova que tinha entrado. 3 pequenas daí eu ia pegar. E eram todas da idade da Maria Eduarda? Não, 2 eram mais pequenas. A Maria Eduarda era mais velha. A Maria Eduarda era mais velha. O seu irmão, então, tinha uma outra Kombi ainda, Não, porque ele ia fazer outro transporte. Nós fazia assim, ó, doutora. Como a prefeitura funciona assim, ó. Não sei se a doutora está a par do transporte escolar, tem muita gente que não tem como pegar os alunos muito cedo, né? Os alunos, a prefeitura passou mais ou menos, que era para pegar depois das 6 horas. Mas daí, como a linha era comprida, nós se dividia com 2 veículos e quando chegava no colégio, aqueles que vinham para Catuípe, eles passavam de um veículo para o outro. Tá, mas assim, ó, o senhor disse que essa Kombi, uma delas ia para o concerto, então tinha mais uma outra Kombi mais ainda. Um micro. Ah, mais um micro. Então, o seu irmão foi com esse micro? Foi com o micro e eu ia fazer de Corsa a parte mais curta e da estrada mais ruim para ser mais ágil, né? Senão não tinha como ele fazer tudo de micro. Daí ele ia chegar no colégio 8 horas. Às vezes o senhor ia de Corsa? Eu já tinha feito de Corsa uma vez. E as outras vezes por que o senhor fazia de Corsa? Quando tinha problema na Kombi, né? Uma condução ou outra que não tinha consertada, eu já tinha feito de Corsa. Tá, então os pais da menina não iam estranhar se o senhor chegasse com o Corsa? Não estranhava, por causa que o que acontece? A gente tem que levar os alunos no colégio. Mas quanto tempo o senhor já tinha esse Corsa? Esse Corsa já fazia, sei lá, não tenho muita ideia, mas acho uns 5, 6 meses, acho. Então, nesse ano ali de 2019, o senhor já tinha levado as crianças de Corsa? Já tinha levado de Corsa. O senhor me disse aqui também que era por causa da chuva, às vezes, que ficava ruim de ir com a Kombi. Sim, mas daí aquele dia não era chuva, era seco. Sim, mas aquele dia foi por causa, mas por causa da chuva o senhor quando também levava de Corsa. A estrada dele lá, não sei se vocês não conhecem, né? É de difícil acesso lá. É lá embaixo, inclusive, fazer a volta de micro lá não é fácil. Aí que nós fazíamos de Kombi. Tá. Seu o Corsa estava no seu nome? O Corsa, o que acontece? O meu sobrinho tinha entregado um auto e recebeu aquele Corsa. Recebeu aquele Corsa no BRIC, né? E daí ele me vendeu, só que não tinha passado os documentos para mim. O senhor já tinha pago? Já tinha pago ele. Está em nome de outra pessoa, então. Sim. Por isso que está em nome de outra pessoa. É. Aquele dia, então, o senhor buscou a Maria Eduarda no horário de costume? Sim, mesmo horário. Ela sentou na frente ou atrás? Ela estava sentada na frente.
E quando ia na van, no microescolar, ela sentava onde? Na Kombi ela entrava, às vezes na frente, às vezes atrás. Tanto fazia. A hora que ela entrava, quando queria entrar na frente, ela entrava. Quando queria entrar atrás, entrava. Não Só que era eu o descia e senhor- abria a porta e fechava. Não era o senhor que escolhia onde sentavam as Não, crianças? as pessoas sentavam onde queriam. Uhum. Como em todo o transporte. Em algumas audiências, o senhor não veio a pedido da defesa, né, para não criar tumulto e comoção pública na cidade. O senhor veio no seu interrogatório, mas o seu advogado estava presente. Então, depuseram pessoas da família, depuseram os policiais, né? Então, eu vou lhe explicar que, se não me engano, a avó da menina disse que a menina estava dizendo que o senhor queria sempre que ela sentasse na frente na Kombi. Não, é sempre disponível. O aluno entra onde ele quiser. Uhum. O senhor Não nunca tem pediu esse para Maria negócio. Eduarda ficar ali na frente com o senhor? Não, não tem como. A gente não manda nas Mas crianças. o senhor poderia convidá-la para sentar ali, se o senhor Não, quisesse? a gente encosta, doutora, a gente encosta o carro ali, né? Aí quando é na frente, é mais fácil que eu não preciso descer e abrir a porta, né? Porque a van tem que descer e abrir a porta, que a porta é firme, né? Então tá a opção do aluno. Se ele quiser ir na frente, ele vai. Se ele quiser atrás, o motorista desce, abre a porta e fecha. Porque eu não deixo o aluno fechar a porta, né? Por causa que você tem que conferir, Sim. né? A porta tem que estar bem fechada, né? A Tá. porta de trás. Então ela mentiu para a avó dela, que ela não é que Aí- o senhor pedia para ela sentar ali na frente. Não, aí eu não tenho essa resposta, né? Não posso dar uma resposta para a senhora, né? Então, o senhor frequentava a casa, então, da Maria Eduarda? Eu tive na casa delas 3 vezes procurando ouro. 3 vezes nós tivemos lá. E o senhor falava com quem, então, lá? Mas com a avó. Como é o nome da avó? A dona Natalina. Falava com ela. Inclusive eu Ela autorizava a entrar lá buscar autorizava, ela, o Jair, me autorizaram para botar os aparelhos e procurar ouro lá. Nas terras deles, né? ouro? O senhor foi 3 vezes lá procurar 3 ouro vezes eu estive lá procurando ouro. e não achou? Essa resposta eu não posso dar Não, para o senhora. senhor achou ou não achou? Não, Não não achou, achei. tá. E era perto da casa onde o senhor procurava? Mais ou menos uns 100 metros. Bem num mato, assim, tinha uma curva da sanga, né? E onde o aparelho marcou, uma curva da sanga, assim, eu tenho um aparelho, doutora, que ele marca, mas ainda ele puxa metal até 700 metros longe. Então, daí, como eles sabiam que eu tinha os aparelhos, eles me falaram para levar lá os aparelhos. Inclusive, o seu Urbano Belinazzo foi buscar o aparelho lá na casa deles. E daí eu coloquei o aparelho, andemos lá, aquele aparelho puxou lá para baixo. Daí eu disse, porque eu chamava ela de vó, né? Daí eu disse para vó, dá para procurar? Eu disse para ela uma fala com o Jair, que era o filho dela, né? Porque sabe como é que é? A gente não tem como chegar numa propriedade e colocar um aparelho, né? Mas daí eles, como me tratavam bem, como eu sempre tratei bem eles, disse, não, dá para vir, pode vir. Inclusive foi uma de manhã cedo, a primeira vez foi uma de manhã cedo, depois que fiz a linha no colégio, eu subi lá e fui lá com os aparelhos. Tá. Até a avó estava tomando café, ela me ofereceu o café. Eu digo, não, vó, eu de manhã não tomo café. E a Maria Eduarda foi junto lá? Não, a Maria do Alto estava no colégio. Estava no colégio. Estava no colégio. Alguma outra vez o senhor foi na casa, assim, para jantar, almoçar? O senhor tinha Só essa uma intimidade? vez que eu almocei lá, né? A convite de quem? Deles. Uhum. E a Maria Eduarda estava lá? A Maria Eduarda estava lá. Só Tava. uma vez? Só uma vez que daí eu cheguei lá, a comparação era quase fora do horário. E daí, dali uns minutinhos, eles subiram para a parte da comunidade, que é logo ali em cima, tinha culto, acho que era um sábado de tarde. Eu cheguei de meio-dia, daí dali a pouquinho a Maria Eduarda e a mãe dela subiram pro culto. Aí nós descemos lá cavocar com a avó, a avó desceu junto e o Jair. Só que 3 vezes eu tive lá. Tá. Esse local que o senhor foi lá cavocar, que o senhor diz, era chamado local das Laranjeiras? Para baixo, Mas é na propriedade dos da pais dona dela? Natalina. É. Essa senhora também disse que a Maria Eduarda teria dito que tinha medo que o senhor matasse ela nas Laranjeiras. Aí eu não posso dizer uma coisa que eu não sei, né? Sim, ela não disse para o senhor, estou dizendo o que foi dito aqui na instrução. O senhor alguma vez ameaçou ela de alguma coisa, seu Pedro? Não. A única coisa que ela tinha medo é porque nós trabalhávamos com ouro. Isso ela já tinha me dito Por duas que, vezes. que ela tinha medo disso? Por causa para nós ser perseguida, né? Que eu já comentei com a doutora que uma vez nós tínhamos sido perseguida, né? Porque o que acontece? Se eu deixar R$1.000 aqui, ó, ninguém olha tanto. Agora, se eu deixar 10 mil, o olho de alguém e coisa vai ser diferente. Então, o ouro é o quê? O ouro puxa a comparação, quem quer dinheiro,
vai focar onde tem, né? Então o ouro, como eu trabalhava com ouro e coisa, bastante gente já estava ali, parte de Santa Terezinha, Passo Burma, Boa Vista, toda a comunidade sabia que eu procurava ouro. Mas o senhor disse que o senhor nunca achou ouro. Pois é, mas como é que a comparação eu vou dizer que achei? Não, mas então o senhor achou. Eu achei alguma coisa, mas não nas terras deles, né? Mas a comunidade sabia que o senhor achou? Não, e daí eu não tinha, como é que eu vou contar para a comunidade que foi? Saiu o boato que eu tinha achado, como eu falei desde o começo, mas saiu o boato que eu tinha achado nas terras deles lá. Ah, sim. Tá, então eu quero que o senhor me conte um pouquinho dessa abordagem da moto. O senhor disse que chegou. O senhor buzinou ou a Maria Eduarda saiu quando... Não, cheguei lá, quando chego, sempre ela já estava no portão lá. Ela estava esperando. Daí ela veio no portão, entrou no carro e nós saímos. Tá, o senhor abriu a porta para ela? Não, ela mesma abriu daí por fora. E A porta sentou do na alto ela frente. mesma abre. E eram por fora. 4 portas ou 2 portas? 4 portas. Não, 2 portas. Então ela sentou na frente. Sentou na E frente, daí o 2 senhor portas. ia ir em direção para buscar a próxima aluna. Sim, Amanda Facim. Tá, e daí quantos metros o senhor andou que chegou essa moto? Mais ou menos 2 quilômetros. O senhor andou uns 2 quilômetros. Em direção aonde? Direção ao Passo Burma. Como Tá. eu não ia buscar os outros, daí eu ia talhar um trajeto mais perto, né? E daí a moto, como que foi a abordagem? A assim? moto, eu vinha assim, né? Não vinha ligeiro, por causa que eu É tava... estrada de chão? Estrada de chão, perto do... Quase na entrada de... Ali, como é que é? Santa Terezinha. Coração, aqui desce da Boa Vista, quem conhece, tem bastante os jurados e coisa, o pessoal conhece. Descendo da Boa Vista para Santa Terezinha, é uma estrada reta, assim. Aí, no chegar na Santa Terezinha, tem um T, né? Aqui vai para Santa Terezinha, aqui sai na Boa Vista lá para cima. De volta por outro acesso, né? Aí a moto cortou a frente, quase na entrada que dobra para a parte da Santa Terezinha e sobe pela Boa Vista por outro acesso. Então o senhor teve que parar o carro. Eu segurei e nós, em vez de ir para Santa Terezinha, ali onde é a Amanda Facim, nós cortemos para cima para fugir do cara. Tá, não, mas assim, ó, ele cortou a sua frente, o senhor conseguiu sair Sim, pelo mas lado. já era na dobrada. No entroncamento. No entroncamento. Tá. Aí ele cortou a frente assim, ó. E o senhor cortou pro lado. Cortei para cima, daí a Tayane. Tá, mas assim, ó, que velocidade que o senhor ia? Ali a velocidade de 30 por hora, mais ou menos. E a moto, então, estava mais A moto veloz que o estava senhor que mais cruzou. rápida de 30 por hora. E ele falou alguma coisa pro senhor? Ele falou, eu estava com os vidros baixados, o cara estava sem capacete, e daí ele disse, o dinheiro, o coração, o ouro, que vocês acharam, ou eu mato vocês dois. Ele conseguiu ver que tinha outra pessoa Sim, dentro ele do carro. conseguiu ver o horário ali, os vidros baixados, né? Ele botou assim, a comparação, eu vou aqui, ele cortou a frente assim, ó, e botou quase Tá. Assim, ó, a frente 30 da moto por no ar. hora na estrada de chão, faz barulho, o senhor conseguiu ouvir o que ele disse? É? A 30 por hora, assim, a moto parou, não Mas parou, aí- né? O senhor disse que não parou, foram andando, e ele gritando. Não, ele cortou a frente da... Não, mas quando ele falou pro senhor, ele não estava na sua frente, ele estava no lado, então. Sim, ele botou do lado, assim. E daí que ele falou? Daí que ele falou, e daí já deu no entroncamento ali. Deu no entroncamento, e daí como ele achou que daí ele ia fechar a frente do alto, e nós ia ter que parar. Mas não, como deu no entroncamento, ele perseguiu e deu no entroncamento, daí nós saltamos para cima. Tá, e daí a moto fez a volta e foi A atrás do moto senhor seguiu atrás de nós, pela essa estrada de chão. pela estrada de chão, a estradinha estreita. Aí nós andamos Até onde? mais ou menos para cima, daí comparação. O pessoal que conhece aqui a entrada de Santa Terezinha, né? Aí nós subimos banda ali para a saída da Boa Vista pela de chão. Aí é tudo estradinha estreita, né? Aí que fecha lá onde estava o corpo da Maria Eduarda. Nós deixamos o alto aqui, coração, entramos na roça, né? Mas desse lado de cá, onde a polícia fala que eles entraram pro lado de lá, né? Mas nós não entramos, nós fomos daqui para lá. Aí quando chegamos assim, ó, diz ela, eu vou pegar o quê? Eu digo, pega tuas coisas, uma coisa. Daí ela pegou a sacola Não, que só um ela pouquinho, só um pouquinho. Chegaram, então, pelo lado do mato. Sim, pelo lado do mato. Do lado contrário que chegou a polícia. Ao lado contrário, onde chegou a E polícia. é um mato fechado. É um mato fechado. Tá, e daí só um pouquinho. O senhor botou o carro para dentro do mato? Não, o Como é que carro foi? ficou na beiradinha da roça. Aí ela pegou... Aí, mas aí o senhor desceu do carro com ela. Sim, Só um ela... pouquinho, desculpa.
A moto ainda vinha atrás? A moto vinha atrás de nós. O Só senhor que daí, viu a moto? a moto vinha longe, daí em comparação como nós andamos rápido, né? Nós entramos na roça ali, ele meio se perdeu. Mas Daí, ele poderia ver o carro. poderia ver o carro, sim. Poderia ver o carro. Vocês desceram do carro e deixaram o carro à vista da Deixamos o estrada. carro, acho que não, na beirada do mato, lá onde entra, nós entramos mais ou menos uns 500 metros na roça, onde tinha colhido soja, né? E daí nós deixamos o carro na beirada e saltamos pro mato. Aí a Maria Eduarda dizia, eu vou levar o quê e coisa. E daí ela pegou a sacola que ela tinha no colégio e bolhou assim e saiu com aquela coisa aquele pedaço de cobertor que nós tinha no banco para se proteger onde nós entramos. Por que ela fugiu junto? O cara queria matar ela também. Mas o que ele falou ali que ia matar nós dois. Nós saltamos nós Então dois. quem pra correr. corria na frente, o senhor ou ela? Quem ia na frente era eu. E ela ia atrás? E ela ia atrás de mim. O senhor estava mostrando o caminho, então, Não, para fugir. nós não estávamos mostrando caminho nenhum, doutora. Nós Não, o senhor estava mostrando um caminho para ela fugir. Não, nós estávamos fugindo para o meio de uma mata fechada, pura taquara e coisa, para nós fugir de quem estava atrás de nós. Tá, mas assim, ó, o senhor parou o carro. O senhor disse que não viu mais a moto, né? A moto já estava mais ou menos, acho que uns 500 metros atrás de nós, assim. Bem Daí, longe já. A moto ainda enxergava mal e mal uma coisinha pro espelho. Daí eu acho que quando nós entramos para a roça, ele deve ser perdido ali, né? Eu não tenho certeza se ele chegou até no carro atrás de nós. Essa certeza eu não tenho. Então, entrando na roça, já não teria despistado a moto? Daí eu não sei, né? Daí eu não sei se ele vinha vindo atrás. Essa roça era de quê? O senhor pode explicar? É, colhido soja. Estava colhido já. Estava colhido Estava baixo, soja. então não... Para baixo, até bem para baixo, assim, tinha uma máquina parada e um trator. Bem para baixo lá. Quando nós entramos assim, a comparação, para baixo tinha uma máquina parada lá embaixo. Tá. Enxergava. E assim, ó, por que correram tanto para dentro do mato? Por causa que nós não sabíamos se o cara estava atrás de O nós. senhor disse quantos metros? Dali onde está o Corsa, mais ou menos, sei lá, andemos 300, 400 metros, 300 metros dentro do mato. Uhum. E demoraram para entrar dentro do mato? Ah, nós demoramos. O mato fechado, ataíamos sangue, os calçados dela, ela perdeu o calçado, perdeu o casaco. Meus tênis, nem sei se cheguei com eles lá. Uhum. Tudo por causa do medo do motoqueiro. O que a senhora acha? Se eu ameaçar a senhora com uma arma, uma coisa, a senhora vai fugir ou vai ficar esperando? Não, eu não acho nada hoje aqui, né, seu Pedro? Não, Hoje o só senhor tô está dando aqui uma só posição. para... o senhor só está aqui para responder as perguntas. Sim. Tá. Então, estavam fugindo para dentro do mato e daí chegaram lá no mato a uns 400 metros para dentro do mato. Sim. Mato, o senhor diz assim, árvore. Era tudo fechado. Taquara e coisa onde nós ataíamos era taquara e mato. Tá. E daí chegaram numa clareira ou como é que... Nós Por que resolveram parar? Nós faremos por causa que ela começou a ficar ruim. Uhum. Ela começou a sentir falta de ar. O que eu falei para a senhora, doutora, que a mãe dela tinha comentado que ela tinha asma ou... Como é que é aquela outra? Assim, pouca respiração. Anemia. Anemia não é isso. Pois é, mas foi o que elas tinham falado, né? Que ela tinha um pouco de anemia e asma. Quando que ela disse isso para o senhor? Isso tempo atrás, bem antes do acontecido. Uhum. Mas que contato o senhor tinha assim com a mãe dela para ela contar isso para o senhor? A mãe dela, o que acontece é que a mãe dela, quando precisava a comparação, a mãe dela saía trabalhar, né? Uhum. De diarista. Inclusive, ela vinha trabalhar na casa esse que me socorreu. Daí nós dávamos uma carona para ela. Ela cansou de vir junto com nós com a... Então ela comentou que a Maria Eduarda era doente. Com a Maria Eduarda era doente. O senhor sabia disso? Não, só ela comentou, né? Tá. Ela veio várias vezes, durante uns 6 meses, a dona Eliane vinha de carona com nós, porque o transporte escolar não pode dar carona. Sim. Mas como a mulher precisava trabalhar e tinha espaço, tanto eu e meu irmão, quando nós fazíamos, nós trazia ela. Ela trabalhava na casa da mãe do Hélio, da avó dele também. Tá. Daí, assim, chegaram numa clareira ou era ainda um mato fechado? Onde o senhor Não, chegou com a Maria Eduarda? ali já era mais claro um pouco. Uhum. E daí, como é que foi esse mal-estar dela? Ela começou assim, dizer, eu estou cansado e estou cansada. E daí ela sentou. O senhor estava cansado também? Não, eu não. Correu 500 metros, mas não estava cansado. Não, nós não corremos. Nós andamos por dentro do mato, nós não corremos. Ah, não correram. Por dentro do mato não tem como correr. Nós só andamos. Tá. Daí ela estava muito cansada. Ela estava cansada. Daí sentaram? Como é que foi? Ela sentou.
Mas isso era que horas, mais ou menos, seu Pedro? Ah, daí eu não tenho mais como Não, mas dizer. assim... Mais ou menos, sei lá, comparação... Olha, Era dia, claro, já? já era claro. Nós chegamos lá mais ou menos ali 6h15, mais ou menos uns 20 e poucos minutos, como descemos lá, e até aí 7. Nós chegamos ali mais ou menos quando ela estava doente, era mais ou menos em torno de 8 horas. Umas 8 horas. 7h30, 7h40, 8 horas por aí. Tá. Daí ela começou, disse que estava cansada, sentaram? Ela disse que Como é estava foi? cansada e sentou. Tá, eu não entendi assim, onde ela, o senhor disse que ela jogou a mochila ou como é que foi? Quando nós saímos do Corsa, logo ela pegou a mochila e jogou assim, na beirada. Jogou, ela não queria levar a mochila? Não, ela achou que a mochila, de certo, não dava para carregar, ela jogou a mochila lá. Daí eu não tenho certeza o lugar bem certo onde ela jogou. E né? o cobertor ela levou? O cobertor ela levou junto. Ou o senhor que levou? Não, quem levou foi ela. E essa faquinha que ela tinha, onde é que estava exatamente? Ela tinha a faquinha na cintura. Que roupa Como ela estava? nós comíamos laranja, né? Seguindo nós pegava Sim, o senhor laranja. disse. Que roupa ela estava? Ela estava com uma calça preta, assim, Justa? Ela sempre usava uma calça justa preta, seguida, assim, né? pra ir no colégio. E a blusa? A blusa daí eu não tenho como não. De casaco? O casaco e uma blusa por baixo ela tinha. Tá. Mas era uma calça justa. Como é que ela estava com a faquinha? Tinha bainha, faquinha? Não, a faquinha desce de mesa. Sim, Faquinha mas se colocar na cintura direto vai machucar. Mas daí eu não sei, sei que ela tinha. Mas Né? o senhor viu ela com a faquinha ou só viu a faquinha depois? Eu vi a faquinha. Não, eu já tinha comido 2 laranjas. Onde ela tinha comido as laranjas? Tinha comido 2 laranjas. Aonde? Daí quando descemos, que eu peguei ela, nós saímos, daí ela tinha laranja, comeu 2 laranjas, ó, seguido tinha na sacola. Em 2 quilômetros, disse que andou 2 quilômetros até Sim. ser atacado por um motoqueiro. Daí eu comi uma ela laranja. tinha comido 2 laranjas já Não. em 2 quilômetros. Ela tinha comido uma laranja e eu tinha comido outra. Eu Quem não tô descascou a dizendo sua que- laranja? Foi ela mesma que descascou. Ah, tá. Tinham comido as laranjas. Sim, fomos descendo, como eu disse, andava de gavazinho. Tá. E daí lá, eu quero saber esse mal-estar dela. Ela sentou, Ela sentou assim, né? E diz ela, como eu tinha um apelido lá da maioria de Pedrão, né? O apelido, a maioria era Pedrão, né? Esse Pedrão, eu tô ficando cansada. Eu disse pra ela. ela chamava o senhor assim? Sim. E daí eu tô cansada. E daí eu disse pra ela, o que tu tem? Eu disse, ela, tô cansada. E daí ela coisou assim e se virou de costa. Se deitou Se deitou de costa. no mato? Se deitou de costa assim, diz, eu tô ficando. Olhei pra ela, tava ficando preta. A manga era comprida? As mangas compridas? A blusinha, o casaco? O casaco era. E ela estava de casaco quando começou a ficar preta. Não, o casaco ela tinha perdido na ida. Como que ela perdeu o casaco? Ela estava com o casaco vestida ou como que ela perdeu? Ela tinha o casaco junto. Agora, como ela perdeu o casaco, daí eu não tenho essa resposta, né? Que eu ia na frente, ela vinha atrás. Como é que eu vou dizer para a senhora senhor não como que ela sabe. perdeu o casaco se ela ia eu na frente e ela atrás? Né? Tá. E que parte do corpo então estava roxa, descreve? Ela assim? estava começando a ficar escura assim, ó. Na parte do rosto e o pescoço, ela estava ficando meio escura assim. Que Eu cor disse, escura, o senhor pode me descrever assim, ó, a cinza, marrom, que cor cor que ela escura, estava? uma comparação mais assim, mais preteada, né? Preta mesmo? Tava ficando meio preta assim, ó. A respiração dela parecia que não respirava. Não, ela estava preta e não respirava ou ela só estava preta? Não, ela estava ficando preta. Ela estava ficando escura assim, não estava respirando. Como eu disse para a senhora. E daí? E daí eu tentei mexer ela, né? Fazer Apertou aqui no peito, assim? no peito, assim, mas no pescoço, assim, ó. Aqui, ó, né? Aqui? Para ela respirar. Aqui? Sim. Ou foi no pescoço? Mas aqui assim, ó. Perto daqui assim, Até não. asfixiar? Não, aqui assim, ó. Eu apertava nela. Uhum. E daí Que ela tinha uma mancha roxa, né? O senhor viu? eu não vi. A mancha roxa eu não vi, não. Ela Não. só estava ficando escura. Depois de morta, quando Ah, não, chegaram aí na não. conclusão, ela tinha uma mancha roxa no pescoço. Aí não. O senhor não sabe Não, disso. essa parte eu não sei dizer. Eu só sei Então o dizer. senhor apertou ela quantos minutos? Olha, mais ou menos que. Não sei se deu 2 minutos, 1 minuto e pouco. Fez respiração boca a boca? Não, alguma coisa? isso ali não. Eu só movimentei ela aqui, ó, como várias vezes aparece na TV e coisa, né? Eu movimentei ela aqui para ver se ela ia voltar a respirar e coisa, né? Ela estava ficando preta, assim, escura, né? Técnica de respiração, assim, o senhor não tinha? De Não. ressuscitação cardíaca? Não, nunca tive.
O senhor fez porque viu na TV. Não, a gente enxerga as pessoas. Sim, mas o senhor não apertou muito em cima aqui? Aí eu não tenho como dizer para a senhora, né? Eu tentei apertar nessa parte aqui, né? Que joga para ela respirar, né? E mesmo apertando, ela morreu. Ela morreu assim mesmo. Mas quanto tempo depois? Assim, ó, ela começou a ficar roxa, assim, questão de 2, 3 minutos. Não, nós E vinha daí vindo. ela morreu em quanto tempo? Nós vinha vindo, ela disse que ficou cansada. Não, isso eu já entendi. E daí ela sentou. O senhor já falou também. Eu quero saber quanto tempo, assim, dela ficar roxa e morrer. Mais ou menos entre ficar roxa e morrer, não deu uns 4 minutos. 2 minutos, mais ou menos, eu coisei nela, né? E uns 2 minutos ela já estava, eu percebi que ela não estava respirando. Então foi uma coisa bem grave. Aí eu não sei. Ela estava com falta de ar? Falta de ar, assim, ela não estava, parece que não respirava, né? Sabe quando a gente cansa, né? Que daí não, parece que não reage, né? Uhum. Engraçado que a perícia não apontou nada disso, né? E como o seu advogado disse, a perícia é muito importante aqui pois no é, processo. mas daí eu não tenho o que dizer. Dona. Sim. Eu vim aqui, eu não vim aqui para mentir. Eu vim aqui para falar a verdade. Tanto como as pessoas que vão me julgar, eu quero que julgue pelo justo. Eu não estuprei e eu não a matei. Eu estava tentando salvar ela. Tá, então vamos continuar. Por que o senhor tentou se matar? Daí, só um minutinho. Ela morreu. O senhor calculou porque ela não respirava mais. Não respirava. E continuou preta ou ela branqueou daí? Não. Daí ela ficou daquele jeito mesmo. Quando eu parei de coisar, ela ficou daquele jeito. Não respirava mais. O senhor olhou a pulsação, alguma coisa assim? Não olhei a pulsação, não. Só sei que ela não estava respirando. E daí o senhor deixou ela ali? Como é que foi? Daí eu peguei a faquinha que ela tinha e cortei meu pescoço. Por que o senhor não pegou, carregou ela e botou no carro e trouxe para o socorro? E o desespero? Mas no desespero, o senhor, depois que se cortou, o senhor caminhou 4 quilômetros para se socorrer. O desespero do acontecido. Tá. O senhor era maior que ela? Mais Sim. alto? Que altura o senhor tem? Eu tenho 1,78 m. E 8? Ela tem 1,64 m. Ela era mais magrinha assim que o senhor? Sim. O senhor poderia carregar ela? Poderia. Por que o senhor não carregou ela até o carro? Não, eu não tenho como dizer, senhor. Porque com o carro, eu não tinha como levar para o lado do carro. Por quê? O senhor veio de lá? Mas é que, doutora, a senhora está entendendo? Eu, quando vi o fato acontecido, eu me desesperei. Desesperei e fiquei sem alternativa. Daí a única alternativa de ver a guria morta ali, ó. Uma criança, bem dizer, que estava indo para a escola. É uma criança mesmo. Eu, que trabalhei sempre com as crianças, eu vendo aquela criança ali. O senhor queria se matar, então, por isso? Daí eu queria cortar meu pescoço. Cortar para me matar. De desespero. Tá, vamos ver Tá assim. aí ó. o buraco, não preciso laudo, não. Tá aí o buraco no meu pescoço. Esse buraco ali é da traqueostomia, né? Sim. Agora a senhora veja o seguinte. O que ia levar uma pessoa igual eu, uma pessoa que trabalhava há tantos anos, com todas as comunidades, todas as pessoas, ia levar uma fatalidade dessa? Eu não Uma sei, pessoa seu normal Pedro, de por isso que cabeça? a gente está aqui para tentar Pois esclarecer. é, Não que eu sei, seu Pedro. tô tentando explicar para as pessoas. Tá certo. Então o senhor tentou se matar porque o senhor se apavorou. Sim, O senhor queria se matar? sim. Queria morrer. Queria morrer. Com o fato do acontecido ali, me restava o quê? E por que o senhor andou daí para se socorrer mais? Quantos quilômetros? O senhor buscou socorro, né? Sim. O senhor daí se arrependeu Mas porque daí, tentou se matar. como eu cortei o pescoço e não coisei, daí eu já não tinha mais consciência do que estava fazendo, né? Ah, o senhor perdeu a consciência. Aí eu saí a rumo, né? Aí eu já não tinha mais consciência do que estava fazendo, né? Depois que eu cortei o pescoço, eu saí a rumo, né? Eu simplesmente saí a rumo sem endereço nenhum que E é o onde senhor estava pegou indo. esse cobertor para limpar o pescoço, assim, do sangue que o senhor disse que é do seu sangramento? Sim. Onde é que estava o cobertor? Ah, daí agora eu não tenho como dizer para a senhora. Tá, essa e como parte, que né? o senhor deixou a Maria Eduarda morta lá, sentada, deitada? Como é que foi? Ela tinha ficado deitada, Deitada de deitada. que posição? de costa. Assim, de barriga para cima? Sim, barriga para cima. Tá, e as roupas? As roupas dela tava só a parte do pescoço assim de coisada, né? Ali onde coisou, né? E a roupa dela tava normal. Aqui era uma camiseta, o que que era? Uma O camiseta. senhor né? puxou para baixo? Como é que foi? Não, eu apertei nela com a camiseta junto, né? Assim. Eu Tá. não ergui a roupa dela. Aham. O senhor sabe, né, que ela foi encontrada com as calças arriadas, meio baixadas. Aí eu não sei, senhora.
Aí eu não Será sei. que outra pessoa entrou no mato depois do senhor? Aí eu não sei, senhora. Essa resposta para a senhora eu não tenho. Tá. E que horas, assim, ó, então ela morreu logo depois, 8 horas, 8 e pouco, ela já morreu. Sim. Já E tava daí, porque o senhor chegou que horas lá no socorro? Aí eu não sei, eu não tinha mais consciência do coisa. Eu não falava que eu tinha cortado, só para ter uma ideia, eu fiquei 17 dias sem falar. Sim, eu sei, tá no processo. 17 dias sem falar, e daí como que eu vou dizer uma coisa se eu não falava? O senhor não lembra mais? Daí eu não lembro mais de nada. Essa parte daí, E ela morreu, o senhor deixou ela ali naquele lugar que ela morreu? naquele lugar que ela ficou. Arrastou ela para algum Não lugar? arrastei, eu Tentou não... botar ela em, sei lá, em algum outro lugar? Não. Ali ela ficou do mesmo jeito, ela ficou de costa e onde eu tinha apertado nela, assim. Mesma coisa. Então o senhor não socorreu porque o senhor se apavorou. Sim, Mas o senhor teria condições, se o senhor não tivesse apavorado, de carregar ela? sim. Que daí teria. Tá. Só que daí não ia adiantar nada, porque ela estava morta. O senhor se acordou, o senhor tomou consciência e resolveu se salvar. O senhor acha que saiu Não, logo depois? Eu não tentei me salvar. Eu, depois que eu cortei o pescoço, eu fiquei sem consciência do que estava, para onde estava indo e o que estava Ficou fazendo. meio tonto, assim, confuso? Depois não, daí não, eu devo ter perdido mais ou menos, acho, diz o doutor, mais ou menos, acho que uns 2 ou 3 litros de sangue. A Maria Eduarda confiava, assim, no senhor, porque quanto tempo o senhor fazia o transporte dela? Mais ou menos 2 anos. 2 anos. Sempre o mesmo trajeto? Sim, ela tinha uma amiga que no outro ano ela ia junto, era 2. Aquele ano a outra amiga dela passou de série e daí aquele trajeto ali ia só ela. Né? Então, ela era a primeira a ser buscada e a última a ser entregue? Não, daí não era eu que entregava. Ah, não era o senhor? Daí ela já, na volta, ela voltava com o ônibus que eu fazia a outra linha da tarde, né? O senhor então só levava ela sozinha? Só levava. Quantos quilômetros o senhor levava ela sozinha? Mais ou menos, linha normal, mais ou menos 2 quilômetros. Uns 2 quilômetros. 2 quilômetros. Tá. Assim, ó, seu Pedro, tem a acusação do estupro, que o senhor disse que o senhor não fez isso, né? Sim. Tá. O senhor acha que o motoqueiro esse entrou no mato? Aí eu não tenho essa resposta para dar para a senhora. Mas o senhor disse que ele se perdeu de vocês, que Sim. ele nem viu o senhor entrar naquele ponto do mato lá. Eu não disse que viu. não vir. Ele vinha atrás e pelo espelho até um pedaço ele vinha atrás. Mas como a estrada de chão era estreita, nós andamos rápido de carro e ele vinha atrás até onde eu consegui ver. Agora, eu não posso dizer que ele chegou até lá no Corsa atrás de nós. Aí eu não tenho essa resposta para a senhora. Os policiais disseram aqui que era um local de difícil acesso. O senhor parou aleatoriamente, assim, sem rumo. Parou ali e entraram no mato. Sem rumo. O senhor conhecia aquele mato ali? Não, ali eu não tinha andado. Só de longe, assim, a comparação, botava os aparelhos para procurar ouro naquela região. Tá, então o senhor entrou sem rumo, assim? Sem rumo. Tá, e como os policiais disseram que era difícil entrar, dificilmente alguém ia entrar ali. Só que os policiais, eles entraram para o outro lado. Onde os policiais entraram... Não é pelo lado do carro? Não, é pelo lado do carro. Porque o que acontece, doutora? O pessoal que conhece Boa Vista, aquela região, eles entram pelo lado que eles entraram pela estrada que sobe pelo Burma e daí desce lá por cima. Tá. E nós não, nós entramos pela estrada da parte de Boa Vista, ao contrário, ao inverso do que eles disseram, né? Tá, a comparação. Aí tem laudos, né? Aqui no processo foram produzidos laudos. O senhor tem conhecimento? Não, eu não tenho conhecimento de laudo. O senhor conversou com o seu advogado, né? Eu parto do princípio que o senhor tem uma ampla defesa, tá? Então vou explicar para o senhor. Tem laudo aqui que ela sofreu, que ela teve conjunção carnal recente. Quer dizer, teria sido abusada sexualmente em menos de 24 horas, ou nesse período mais ou menos 24 horas. Ela foi encontrada, o senhor sabe, no outro dia lá por mais ou menos esse horário, 7h30, 8 horas da manhã. Nessas 24 horas, ela saiu com o senhor. O senhor consegue esclarecer isso? Que se não foi o senhor, quem foi que abusou sexualmente da menor? Mas daí, doutora, eu não tenho essa resposta para a senhora. A não ser que ela tinha feito relações antes de ir para o colégio.
Mas com aí quem ela estava, ou de noite? Sim, mas aí tem todo o depoimento da família, que ela não saiu na noite, que ela não costumava Mas sair aí, sozinha. doutora, como é que eu vou Não, dizer? eu estou só lhe perguntando, Sim. seu Pedro, tá? Estou aqui para tentar esclarecer. Estou lhe dizendo o que foi apurado e o que o senhor está me contando, que algumas coisas não estão encaixando na prova, né? Só esteve o senhor com ela a partir das 6 e pouco da manhã ali, que o senhor disse que buscou ela. Ela foi encontrada no outro dia, 7h30, 8 horas da manhã, morta, né? Vítima de estupro. O senhor não sabe disso. Mas, doutora, eu falei o que aconteceu. Agora, de manhã, antes de eu pegar ela, se ela tinha feito de noite, aí eu não posei com ela. Não, tá Eu certo. não Eu moro com estou lhe ela. dizendo, eu sei, eu estou lhe dizendo que essa hipótese é quase toda afastada, porque a família disse que ela ficou em casa à noite, ela não saía sozinha, saía sempre com a avó, ou com a mãe, ou com o pai. Era o ritmo de vida dela, que era uma menina assim, bem tranquila e caseira. O senhor tinha conhecimento, assim, se ela tinha namorado, alguma coisa? Não, eu para dizer a verdade, assunto com ela era só alguma coisa de colégio, assim, sim ou não, e não comentava muitas coisas com o aluno. Tá. O senhor disse, no outro depoimento que o senhor teve aqui, que alguém lhe disse que a Maria Eduarda e a mãe dela eram apaixonadas pelo senhor. Sim. Que história é essa? A mãe dela. É apaixonada pelo senhor? A mãe dela, só para a senhora ter uma ideia, doutora, sabe quando dá as férias pequenas aí De julho. de transporte, né, uma semana? A mãe dela chegou para mim e disse, mas como é que eu vou fazer todos esses dias sem te enxergar? Quando que ela disse isso? Nas férias pequenas. Um ano antes, então. Antes. O senhor tinha um caso com ela? Não, eu nunca tive nada. Uhum. Eu nunca tive nada com aluno, não tive nada com mãe de aluno, eu não me envolvia. Mas ela disse nesse sentido, assim, como Sim. se estivesse apaixonada pelo Sim. senhor. E a própria avó, a sogra dela, me dizia, diz, olha Pedro, cuidado com essa daí. Uhum. A avó, a sogra dela, dona Natalina, me alertava. Diz, cuidado com essa daí, Pedro. Ela me dizia, a avó. O senhor é solteiro? Sim. Tem filhos, alguma coisa? Eu tenho uma filha em Horizontina, vai fazer, acho que 11 anos agora. Tá para 12. A pequena ainda. Sim. O senhor ajuda ela? Ajudava enquanto eu estava lá fora. Aqui, agora, quando eu estou... Eu até ia perguntar para a doutora, não tem como eu ganhar um auxílio para ajudar a minha filha? Depois vamos ver. Só que ela não era registrada, né? Se Ela é recusou. filha de mãe. Tá. Eu não... Seu Pedro, então a mãe da menina era apaixonada pelo senhor, mas o senhor disse que sabia que alguém disse que a menina também gostava do senhor. Como Sim, é que é isso? Essa aí foi o que falaram, mas eu nunca tive nada com ela. Falava, a avó... Quem falou que a menina gostava do senhor? Não, mas isso é conversa de colégio, coisa, né? Conversa. O senhor não sabe me dizer quem falou isso? Não, tem. Conversa. E daí, a avó me dizia, diz, olha, cuidado com essa daí, a avó me dizia, né? Que era a própria nora dela, né? Uhum. Mas eu sempre tive... E cuidado com essa daí, o senhor sabe explicar melhor? O Sei senhor entendeu o quê? Sei lá o que a avó queria dizer, né? O senhor não sabe bem. O próprio marido dela tinha ciúme de mim. Uhum. Tinha ciúme de mim porque ela, um dia, né, nós tivemos, assim, uma comparação, os alunos vinham para a cidade, né? E daí a mulher veio para voltar comigo, e daí ela já estava esperando para vir na parte da tarde, né, que eu fiz do... Como é que era? Ó, eu acho que era uma apresentação para um festival de dança e coisa que tinha, daí eles fazem comparação, um ensaio, e ela ficou de voltar comigo para pegar a carona. E daí ela me disse o seguinte, diz, olha, o ciumento não deixou eu voltar contigo ali, ó, tá vindo ali. Daí ela pegou e voltou com o marido dela. Tá. Então, porque o senhor dava carona para ela, talvez? A carona, sim. Carona eu dava, meu irmão dava. Sempre demos carona para as pessoas, mas que precisavam, né? Tá. Comparação. Voltando ao E assunto. para ir em médico também, às vezes, quando ela pedia carona. O senhor levava? Ela levava, ia pegar uma carona até aquele pedaço, depois ia com meu irmão, por causa que a pequenininha às vezes tinha um problema, parece que ela tinha um problema no ouvido. E daí ficava muito caro para o marido dela largar do trabalho para ir levar a criança no médico. Tá, então eu quero esclarecer. Só o senhor e a menina entraram no mato. Sim. E o senhor saiu e a menina ficou morta lá dentro. Sim, é a realidade. E estuprada. Não, aí eu não sei. Essa parte eu não sei. Como é que eu vou dizer?
Mas o senhor não me disse que não entrou mais ninguém no mato, né? Eu não vi. Atrás de nós vinha. Agora, se entrou, eu não vi. Sim, seu Pedro. O problema, assim, ó, a conjunção carnal recente, com sangramento, que o perito apurou, que seriam essas 24 horas. E só entrou o senhor com ela. Não, porque não entrou, porque o senhor disse que ficou lá no mato. Não. Ela passou mal e tudo. Passou mal, mais ou menos 8 e uns quebrados. Ali eu já cortei o meu pescoço e daí não tive mais consciência do que estava, onde é que estava e nem nada, doutora. Então, aí a senhora está botando palavra na minha boca. Então, me desculpa. Então, às 8 e pouco, o senhor já cortou o pescoço e o senhor demorou todo esse tempo. Que hora o senhor foi socorrido, o senhor Eu sabe? não tenho ideia. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Eu não sabia onde estava nem onde que estava indo. Eu saía rumo. Tá. E o senhor tinha um dinheiro com o senhor pode me explicar o que era isso? Eu carregava, doutora, sabe aquelas notas antigas? Sei. Eu sempre carreguei nota antiga. E tinha o dinheiro para nós abastecer nossos carros, que nós não comprava a prazo, né? Então, meu irmão sempre tinha uns trocos e eu sempre tinha uns trocos para comprar gasolina. Só para a doutora ter uma ideia, nós gastávamos até 250, 300 reais por dia. De gasolina? De gasolina e diesel. Tá, mas por que essas notas velhas estavam enroladas? Sempre, essas notas velhas eu sempre carreguei comigo. O senhor ia dar dinheiro para Maria Eduarda? Não. Essas notas, o dinheiro se tinha dentro do Corsa é dinheiro para me abastecer. E as notas antigas eu sempre carreguei, as notas antigas junto com o dinheiro. Sempre tinha nota antiga. As notas daqueles cruzados, sempre tive junto comigo. O senhor disse que uma vez, lá no outro interrogatório, que uma vez ela lhe pediu dinheiro emprestado. O senhor pode contar essa história para os jurados? Sim. Tem, o doutor deve ter ali, se saiu os laudos dos telefones, não sei se saiu a perícia dos telefones, doutora deve saber, o doutor ali deve saber. Ela, à tarde, ela me mandou várias mensagens que precisava de 50 reais para eles ir num torneio. Torneio desses que saem, uma comparação. Esse colégio aqui faz torneio com aquele lá e o outro com lá. Que ela e a amiga dela não tinham os trocados para comprar, não sei o que lá que iam comprar, e o almoço, e era para me emprestar 50 reais. No outro dia cedo, eu cheguei e dei os 50 reais na mão dela. E dali uns dias, a mãe dela pegou e me devolveu os 50 reais. E o senhor pediu alguma coisa em troca dos 50 reais? Mas em troca como, doutora? Não sei. O senhor queria algum favor dela, alguma coisa assim? Como é que eu vou pedir favor para uma criança? Não sei, estou lhe perguntando só, seu Pedro. Não pediu nada e ela lhe devolveu os 50. A Foi mãe só uma dela vez? me devolveu os 50 reais. Foi só uma vez? Só uma vez. Ela tinha intimidade para pedir dinheiro para o senhor, assim? Intimidade não, mas como ela precisava, e ela sabia que, em comparação às pessoas que trabalham, eu abastecia todo dia e coisa, ela sabia que a pessoa que trabalha com coisa, ela me pediu uma comparação de tarde, nem estava no colégio, nem era horário de linha, ela ligou lá para casa. Para sua casa ou para o seu celular? Para o celular, né, que eu tinha, para no outro dia cedo eu arrumar os 50 reais para dar para ela. O senhor lembra o número do seu celular? O meu celular era 96439885. Se não me engano, doutora, porque sabe que isso aí já faz tempo, né? Sim. O senhor se dava bem com a família dela, então? Sim. Mas é que só com a dela, não. Eu me dava bem com a comunidade inteira de Catuípe. Nunca teve problemas? Eu nunca tive inimigo dentro de Catuípe. Ninguém tinha raiva do senhor, nada? Se tinha, não tinha me dito. Tá. Só esse motoqueiro, então, que estava interessado em assaltar o senhor. Interessado no dinheiro que eles imaginavam que nós tínhamos achado. Tá. O senhor ficou... A segunda vez, doutora, não era a primeira que fui perseguida. Mas o mesmo motoqueiro? Aí eu não posso dizer, né? O senhor conhecia essa pessoa que abordou o senhor? Não, essa pessoa eu não conhecia. Sabe me descrever ela? Mais ou menos, se eu parei... Olha, atirando assim, ó, na ideia, ele tinha mais ou menos entre 20 e 30 anos. Loiro, moreno? Era mais assim, ó, quem olhava assim, ó, parecia um estilo de um cara argentino. Assim, ó, meio parecido com as pessoas argentinas. Que assim. jeito são as pessoas argentinas? Ela não é assim, o mesmo jeito do brasileiro normal, com a minha feição. Ela tinha feição assim, um cara meio moreno, assim, ó, diferente um pouco da nossa feição. Da sua altura? Mas, da sua altura? Na minha altura não tem como, por causa que ele estava de moto. Eu não tenho como dizer a altura. O senhor não conhecia essa pessoa? Não.
E o outro que ele abordou outra vez, o senhor... O outro não é que me abordou, foi uma perseguida. Mesma coisa. Mesma coisa, perseguida, mas mais de longe daí. E aí que a Maria Eduarda me falou. E daí eu disse, seja boba, nós não achamos ouro nenhum, que é que vai pegar uma coisa que nós não tinha achado lá na casa dela, né? A outra vez que o senhor foi perseguido, ela estava junto? Estava junto também. Pois é, eu pego ela primeiro, de manhã cedo. Ah, isso sempre foi de manhã que o senhor é perseguido? Sim, foi de manhã E o cedo. senhor estava de Corsa ou com a van? Não, aquele dia nós estávamos com a van. Estava com a van. Tava com E a o van. seu irmão também já foi perseguido com a van? Não, meu irmão não foi perseguido. Mas vocês, Ele me contou, não? vocês dirigiam a mesma van também ou não? Dificilmente nós se trocava. Só de meio-dia, ou quando eu tivesse algum problema que eu não podia fazer a linha, né? O Daí senhor tinha a sua van, ele tinha dele. nós trabalhávamos em conjunto, né? Comparação. De uma linha, nós fazia duas para nós. Como eu expliquei para a senhora. Nós de duas, nós fazia uma para conseguir fechar os horários dos alunos, né? Porque se nós pegássemos os alunos mais cedo, aí ia ser fora de horário, né? Então nós se dividia em duas a linha para nós conseguir fechar os horários do colégio. Isso tem a secretária de educação, tem diretor de colégio, tudo sabe como é que funcionavam as coisas. Assim, ó, a mãe... Inclusive, doutora, Sim. a dona Silvia Sfalcin, ela trabalhou de secretária várias vezes. De 25, 30 motoristas que tinha em toda, ela disse, não para mim, mas ela disse para um pai e uma mãe do aluno que um dos melhores motoristas, não por dirigir, mas que enfrentava chuva e temporal para fazer a linha e levar as crianças no colégio, era eu. Isso dito pela própria secretária de Educação. Tá. E daí, assim, ó, vieram, então, as pessoas depor aqui no processo, que o senhor não estava presente. A mãe e a avó disseram que iam vir para a cidade na semana seguinte para pedir para trocar o senhor não ser mais o motorista daquela linha ali, porque a Maria Eduarda estava dizendo que o senhor estava assediando ela. Teria dito algumas coisas, teria passado a mão no cabelo dela, olhado ela de forma diferente, que ela estava se sentindo constrangida com isso. O senhor estava sabendo de alguma coisa disso? Não, doutora. Tá, Não. mas assim, é uma prova que surgiu... A única coisa que ela sentiu medo e coisa quando nós fomos perseguidos. Isso ela comentou. Mas isso foi antes, né? Porque depois que ela saiu com o senhor, ela não voltou mais. Pouco tempo. Foi. Tempo antes ela falou que nós tínhamos sido perseguidos, né? Tá, mas não foi nesse sentido que ela falou para a avó. Sim, mas daí, A avó veio doutora... aqui, eu estou lhe dizendo, seu Sim. Pedro, só para esclarecer, porque isso aí vai surgir nos debates, tá? A avó da menina falou, e a mãe também, que iam vir na outra semana aqui para pedir para a Silvia, então, do transporte, né, ou de alguém do transporte, mudar o senhor. Não queriam mais o senhor como motorista, apesar de o senhor ser o melhor motorista, então. Elas não queriam por esse tipo de coisa que estava acontecendo com a Maria Eduarda. Eu não tenho resposta da senhora. Sim, mas eu estou só lhe dizendo Sim, o que não vai tenho acontecer resposta. aqui. Como é que eu vou ter uma resposta de uma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo? Sim, e daí o senhor sai com ela, isso ela já tinha contado para a avó e para a mãe. Aí o senhor sai com ela uma manhã e ela outro dia é encontrada morta, estuprada. O senhor me entende? Mas daí a senhora quer que eu diga o quê? Eu quero que o senhor A minha me diga o que versão o e senhor a quer realidade ser. eu já falei, doutora. Tá certo. Então, o senhor não fez isso. O senhor não matou ela porque quis, o senhor não estuprou, o senhor não escondeu o cadáver. Doutora, o corpo. eu apertei nela, como eu estou falando, justamente a realidade, que eu não vou vir aqui para mentir. Eu estou dentro de uma cadeia há quase 3 anos, sofrendo, e estou pagando por coisa que eu não fiz, que eu não tenho culpa. Alguém aqui, os jurados, o pessoal que está aqui, gostaria que acontecesse alguma coisa com vocês, alguma coisa assim? Se vocês lidassem com dinheiro e coisa, ouro, vocês sabem o que acontece se as pessoas lidam com dinheiro? O olho grande das pessoas sempre... Por que existem os roubos e os assaltos? Eles assaltam uma loja onde não tem, ou eles assaltam o banco onde tem dinheiro? O foco era o quê? O foco na região era eu. Porque eu trabalhava Pedro, com os aparelhos e lidava com ouro. Mais alguém, amigo seu, o senhor pode nominar mais alguém aí que procura ouro na cidade? Na cidade, o cara que teve lá em casa também, uma vez, o apelido dele é o Foia, que ele tem um negócio de som. Esse cara procura ouro também. Procura também. E o seu Belinazo também, esse que veio aqui O hoje. seu Bilinazo não é que procura. Eu tive na casa dele lá procurando. Ah,
Tive lá na casa deles procurando e tinha alguma coisa assim, não concreto, né? Que o aparelho puxou tanto que ele pediu o aparelho emprestado para o meu irmão e daí foi lá na dona Natalina e pegou o aparelho lá e levou na casa dele e depois não levou lá em casa e o meu irmão foi de atrás do aparelho para devolver, entregar para a justiça, né? E estava lá na casa do seu Belinazzo. Tá certo. Um aparelho pequeno, não sei se a senhora viu, um aparelho pequeno Eu assim vi. com antena, Nós né? buscamos o aparelho, está aqui É. no fórum, eu vi. É. Inclusive, doutora, eu até botei mais, não sei se 1.600 ou 2.000 de ouro dentro dele, né? Que comprei um ourozinho aí para colocar dentro do aparelho. Tá. O senhor já foi preso Porque ele- antes, seu Pedro? Não. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Pode dizer. O que eu tenho que dizer, doutora, é que eu trabalhava com esses aparelhos mais ou menos há uns 3 meses. Ah, fazia pouco tempo. Fazia pouco tempo que trabalhava. E se espalhou pela cidade, assim, que o senhor... Não, é que o que acontece, doutora, é que eu tinha os aparelhos e eu ia em busca de procurar. E daí o que acontece é que as pessoas comentam, né? Olha, como eu era um cara que vivia por as localidades e coisa, as pessoas comentam. E o senhor É. morava onde, o senhor pode explicar? Onde o senhor morava? Eu morava aqui nas Três Vendas, aqui Aham. pertinho de Com Catuípe. quem? Moro com a minha mãe e a minha irmã. Morava. Tá. E nunca foi assaltado lá? Lá na casa, não. Nunca foram lá Morava- buscar o senhor só na rua? Só lá onde eu estava trabalhando. Ali em casa, não. Tá. Por quê? Porque o foco saiu como que eu tinha achado o ouro lá na casa da dona Natalina. De lá daquela localidade que saiu o boato, o foco, que nós tínhamos achado uma grande quantia de ouro lá. Tá. O senhor já tinha sido preso, seu Pedro? Não. E respondido algum outro processo? Eu tive, a senhora sabe, uma vez que eu tive. A senhora estava no coisa que eu fui acusado injustamente de ter dado um tapa na guria no colégio. A senhora se lembra? Eu acho que eu tive lá, era a senhora, e eu fui acusado injustamente, e dali uns dias foi descoberto que a mãe da guria me acusou que eu tinha dado um tapa nela, porque ela estava sem dinheiro, e daí pegaram o dinheiro que eu fui condenado a pagar, não sei se foi 400 ou 500 reais, e pegaram aquele dinheiro para elas gastar, e eu fui acusado de ter dado um tapa na guria no colégio, e sem eu ter feito. Tá. Eu aceitei. Eu já lhe expliquei da outra vez, né? O senhor Sim. não foi condenado, o senhor fez um acordo Sim. aqui para não ser processado. Para não, isso Tá? ali. Isso, Aí o senhor aceitou o acordo, Sim. né? Então, Não, é que a não é senhora uma me- aceitação de culpa. Sim, mas a senhora me perguntou se eu Sim. tinha sido processado. Sim. Quanto o senhor ganhava com o transporte escolar, seu Pedro? Mas olha, doutora, eu trabalhava, eu e meu irmão. O senhor disse que era agricultor também. Sim, agricultor também. Mas eu tinha um cantinho de terra lá que tem os meus irmãos que plantavam, né? Mas eu ajudava eles, né? Ajudava nas vacas de leite, coisa que eles tinham lá. Até tem alguém aí que entende disso aí e sabia que eu ajudava também, né? E ajudava também eu tinha 3 sobrinhos que se criaram comigo. Eu ajudava o meu irmão e ajudei para ele criar as piazedas, né? Porque dificuldade, né? Pouca renda. Tá. Mas assim, do transporte escolar, mais ou menos, quanto o senhor ganhava? Nós ganhávamos no transporte escolar assim, nós ganhamos por quilômetro. Nós tinha 2 linhas, uma de manhã e uma de tarde do assentamento, que eu trabalhava mais no colégio do assentamento de tarde, né? Eu fazia a linha da tarde do assentamento. Não sei se a senhora conhece o assentamento Nova Esperança lá em Sim, cima. conheço, já fui lá Sim. fazer uma diligência. Já eu trabalhava, Mas fazia assim, ó, aquela linha. em dinheiro, mais ou menos no mês, quanto o senhor Em tirava do transporte? Em dinheiro, doutora, vamos supor assim, nós recebíamos a comparação entre as 2 linhas, uns 12 mil. No mês? 12 a 15 mil, porque é por dia letivo que a secretária paga. Na comparação, nós pegamos uma linha de 100 quilômetros, botemos 20 dias, dá 2 mil quilômetros. Aí dá aquele valor. E de agricultura, o senhor recebia algum valor também? Agricultura, pouca coisa. Essa nem conta, doutora. Nem conta, por causa que eu tenho um pedacinho só de terra lá, e daí, né, como eu disse que ajudava, eu ajudei meu sobrinho e coisa, ajudava os piazedos, né, para conseguir alguma coisinha, né. O senhor tem alguma coisa contra as testemunhas que depuseram aqui hoje? Eu tenho
o policial falou totalmente o inverso do... Não, eu pergunto assim, pessoalmente, o senhor tem alguma coisa contra eles? Já teve algum incidente com essas pessoas? Não, eu nunca tive problema com Ele até disse que conhecia o senhor, que nunca teve nada com o senhor. Eu nunca tô tive problema com o policial e a justiça. Tá. O único que eu discordo do seu Bilinazo ter dado um depoimento totalmente ao contrário. Tá Que certo. ele foi lá buscar o aparelho, eu fui na casa dele com o aparelho para nós procurar ouro. Ele pediu o aparelho para o meu irmão disse que o aparelho estava lá da dona Natalina, que é a irmã dele. Tá. Ele foi lá e buscou o aparelho e disse que não foi. Mas senhor daí disse eu isso. não tenho como Tá, não, tudo bem. Tem alterar o problema. depoimento dele. O senhor quer dizer mais alguma coisa em sua defesa? Olha, o que eu tenho que dizer é o seguinte, que eu não posso ser condenado por coisas que eu não fiz. Eu estou sendo acusado de estupro, sem eu tocar na menina. Como que eu vou pagar, doutora, uma conta que não é minha? Se ela teve uma relação com alguém, esse alguém não sou eu. As Quem perícias... esse alguém? Mas daí eu não sei, doutora, como é que essa guria não morava comigo? Ela Exato. morava com a mãe e vó e coisa. Agora, se ela fez de manhã cedo, um pouco antes, ou de noite, ou no final da tarde antes, dificilmente eles vão conseguir dizer os minutos certos da perícia, vai acertar os minutos certos. Se ela fez relação, comparação, a tarde antes, a mãe dela, com certeza, ela ia trabalhar naquele dia. Tá, isso o senhor está deduzindo Sim, também, uma né? comparação, Tá, estou eu já deduzindo, né, entendi. que ela Então o senhor trabalhava. não sabe o que aconteceu. Sim, essa resposta eu não tenho. Tá certo, tá, já Não tem. entendi. Passo a palavra, alguma pergunta para o Sim, Ministério sim. Público? Pois não, doutor. A doutora já esmiuçou bem aqui as perguntas importantes, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Se o senhor quiser responder, tá? Então o senhor chegou ali na casa dela, estava de dia ou ainda estava à noite? 6 e pouco. Estava Começando a clarear. clareando o dia, né? Tá. E aí o senhor, ela chegou com 2 laranjas, é isso então? Não, era que ela trazia. Ela trazia sempre laranja junto para nós comer de manhã cedo. Uma para ela, uma para o senhor? Ela descascou uma e comeu e me deu uma, eu ia dirigindo e comendo. E esse momento que o motociclista supostamente abordou o senhor já tinha comido essa laranja? Já tinha comido. E que tamanho que era a faquinha que ela tinha? A faquinha mais ou menos assim. Essas faquinhas de mesa que Faca tem. de cozinha? Faca de cozinha? Não. Pequena assim. Sim. O cabo e a lâmina. Um cabinho. Agora, E ela tirou essa faquinha... ela cortou a laranja, descascou e daí guardou, acho que a faquinha, né? Tá, e aí o senhor comeu. Mas o senhor falou que foi só 2 quilômetros, mais ou menos, até onde foi abordado? 2 quilômetros. Nisso aí o senhor já tinha comido Já a laranja tinha. e ela também. Já tinha comido. Tá. Ela E também. aí Uma laranjinha pequena lá na coisa, sabe aquelas laranjinhas que dizem laranjinha do céu, que dizem, né? Ela é o tamanho da bergamota. Tá bem. Aqui, mas... E aí o senhor chegou no entroncamento, Sim, correto? correto. E aí o motociclista chegou do lado dos passageiros ou do lado Do lado do motorista. do lado do motorista? E aí ele verbalizou ali pro senhor o que o senhor já falou. Sim. E aí o senhor pensou consigo, vou fugir. Vou fugir. É isso? Não. Daí, doutora, essas palavras, essa resposta, eu já respondi tudo para a doutora juíza. Daí eu não tenho como responder tudo de novo. O meu depoimento já passei para a doutora, eu não tenho como responder tudo o depoimento de novo. Né? Porque a gente vai chegar, o senhor tem o direito, se o senhor não quiser responder, pode não responder. Eu já falei, daí como é que Tá eu bom, não tenho... então essa o senhor não quer responder. Sim, essa é a versão, eu Tá, já dei. e a aí o versão. senhor entrou era uma estrada assim? Não quer responder. Eu já dei a versão, doutor. Tá, não, tudo bem. Mas é o que eu quero esclarecer algumas coisas, né? Se o senhor não quiser responder... Vamos perguntar o seguinte, então, para não violar o direito de silêncio, né? O senhor não quer responder nenhuma pergunta ou o senhor não quer responder determinadas perguntas? As perguntas eu já respondi. O que eu tinha para declarar e responder, eu já respondi. Tá. O senhor não quer que eu faça perguntas, então, sobre outros aspectos que o senhor não respondeu? Não é que eu não quero. Eu já respondi as perguntas devido ao depoimento que eu dei da realidade dos fatos real. Daí, se o senhor quiser plantar alguma coisa que não existe, o senhor pode perguntar, mas a meu fato da depoimento eu já dei. Eu não planto nada, seu Pedro. Eu estou fazendo perguntas objetivas. Tá bem? Se o senhor não quiser responder, é direito seu. Plantar aqui, não.
Tá bem? Então eu vou perguntar, aí se o senhor quiser falar assim, não quero responder. Pode ser, doutora? Pode ser, doutor? O senhor se opõe? Não põe. Porque o direito dele também querer dar a versão em determinados aspectos que a doutora não perguntou. Me parece importante até para o senhor esclarecer isso. A doutora não te mostrou, Pedro. O senhor pode olhar aqui, por gentileza? O senhor não quer olhar? É a questão do veículo, né? Porque o senhor disse que veio do lado da mata, né? E o veículo estava do lado... O senhor deixou o veículo do lado da mata, não do lado da plantação, correto? Tá bem, não quer responder. O senhor, seria interessante, penso eu, para ele ver a foto até para ir ao encontro que ele disse ou não, né? Tem um laudo aqui no processo que mostra onde foi encontrado o corpo. O senhor caminhou quanto tempo ali até chegar nesse local? Nada. Tá bem. Bom, eu não vou insistir nas perguntas, bem, né, doutor? doutora? Porque Tá. direito dele. Eu pergunto, a defesa quer fazer algum esclarecimento? Não, doutora. Não? Não. Tá. Obrigado. Seu Pedro, o senhor pode voltar para o seu lugar ali, tá? Obrigado, doutora. Dá para trocar aí, Jesus? Adota o relatório do processo entregue em plenário aos senhores jurados, folhas 491 e 492, que vai anexo a esta, fazendo parte integrante dessa sentença. Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, declaro condenado o réu Pedro Alberto Zimmermann pelo delito de homicídio 5 vezes qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4, 2 vezes e 6 do Código Penal, uma vez que o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º quesitos, e negativamente ao 4º quesito, referente à absolvição, o quesito genérico da absolvição. Também declaro condenado o réu Pedro Alberto Zimmermann como incurso nas sanções do artigo 213, caput, parágrafo 1º do Código Penal, delito de estupro, pois o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao 1º, 2º, 4º e 5º quesitos e negativamente ao 3º quesito referente à absolvição. E, por fim, declaro condenado o réu Pedro Alberto Zimmermann como incurso nas sanções do artigo 211 do Código Penal, pois o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao 1º e 2º quesitos e negativamente ao 3º quesito referente à absolvição. Passo a individualizar a pena. Homicídio qualificado. Em obediência ao método trifásico de aplicação da pena, adotado pelo artigo 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base, observando as circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do mesmo Códex. A culpabilidade do réu é acentuada, considerando a intensidade de dolo no agir do réu ao premeditar a condução da menor até o local dos fatos, tendo o condenado consciência da ilicitude do seu ato e sendo-lhe exigida conduta diversa. Conforme certidão de antecedentes das folhas 551 e 552, o réu não registra maus antecedentes. Sobre sua conduta social e personalidade, nada se pode afirmar. O motivo e as circunstâncias servem para qualificar o crime. Consequências graves, consubstanciadas no sofrimento postergado dos familiares da vítima, tendo em vista a procura por mais de 24 horas até obterem a certeza de sua morte. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, com base nas operadoras do artigo 59 do Código Penal acima analisadas, sendo a culpabilidade do réu acentuada, as consequências graves e por não ter havido participação da vítima para a empreitada criminosa e atenta aos critérios de necessidade e suficiência para prevenção e reprovação do crime, merece a pena base ser afastada do mínimo legal, mas abaixo do termo médio, motivo pelo qual fixo-a em 14 anos de reclusão. Quanto à pena provisória, em sendo reconhecidas 5 qualificadoras em desfavor do acusado, como no caso em tela, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4, 2 vezes e 6 do Código Penal, o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que uma delas serve para qualificar o delito, devendo as demais serem ponderadas como agravantes, já que há correspondência no artigo 61 do Código Penal.
Assim, entendo que a qualificadora da dissimulação, consubstanciada na ocultação da vítima pelo réu, de sua sorte da intenção de matá-la naquele dia, caso persistisse na recusa em manter com ele um relacionamento amoroso, tendo-a buscado em sua residência como usualmente fazia, levando-a a crer que seria apenas conduzida à escola, merece ser utilizada para qualificar o delito, enquanto as demais qualificadoras merecem ser sopesadas nessa segunda fase do cálculo dosimétrico como causas agravantes da pena, devido à sua correlação com as agravantes previstas no artigo 61 do Código Penal. Assim vejamos, artigo 61, inciso 2, a linha A, motivo torpe, pois o réu cometeu o crime por vingança, após a prática do estupro, por não aceitar a recusa da vítima em se relacionar com ele. Artigo 61, inciso 2, a linha C, emprego de meio cruel, ou seja, por asfixia mecânica devida a estrangulamento. Artigo 61, inciso 2, a linha D, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois o réu a levou para local desabitado, a fim de evitar que a vítima pudesse ser eventualmente socorrida por terceiros, e investiu enfurecidamente com toda a força de um homem forte de 52 anos de idade contra uma menina frágil e já machucada e em pânico devido à violência sexual que acabara de sofrer. Artigo 61, inciso 2, a linha F, com violência contra a mulher, na forma da lei específica, pois praticou o delito movido pela recusa da ofendida em relacionar-se com ele, depois de tê-la violentado. Para cada agravante estabeleça um acréscimo de 2 anos. Assim, ausente causas atenuantes, aumento a pena em 8 anos de reclusão, pois reconhecidas 4 agravantes, fixando a pena provisoriamente em 22 anos de reclusão. No que diz com a pena definitiva, ausente causas de aumento ou diminuição, vai a pena fixada definitivamente em 22 anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado 5 vezes. Quanto ao estupro, em atenção ao método trifásico de aplicação da pena, adotado pelo artigo 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base, observando as circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do mesmo Código. A culpabilidade do réu situa-se em grau elevado e era-lhe exigida conduta diversa, tendo premeditado o crime, que demonstra que tinha plena consciência da ilicitude de seu ato. O réu não registra maus antecedentes. Sobre sua conduta social e personalidade, nada se pode afirmar. Motivo comum ao delito. Circunstâncias graves, pois o réu levou a vítima, que estava sob sua autoridade e nele confiava, considerando que era um motorista escolar que fazia o seu transporte há muitos anos, a um local ermo, no qual ela não tinha condições de buscar socorro. Consequências do delito normais à espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Assim, com base nas operadoras do artigo 59 do Código Penal, bem como atenta aos critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime, merece a pena base ser fixada um pouco acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo em 9 anos de reclusão. Quanto à pena provisória, ausente causas atenuantes e agravantes, mantenho ela em 9 anos de reclusão. No que diz com a pena definitiva do estupro, presente a causa de aumento previsto no artigo 226, inciso 2 do Código Penal, que diz: a pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tinha autoridade sobre ela. No caso, o réu era o motorista do transporte escolar e a vítima era conduzida diariamente pelo acusado até a escola, caracterizando-se a autoridade do réu sobre a vítima, motivo pelo qual aumento a pena de metade, passando a pena do estupro definitiva a 13 anos e 6 meses de reclusão. Ocultação de cadáver. Também em obediência ao método trifásico de aplicação da pena, conforme artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena base, observando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Códex. A culpabilidade do réu é normal à espécie. Conforme certidões antecedentes, o réu não registra maus antecedentes. Sobre sua conduta social e personalidade, nada se pode afirmar. Motivo reprovável, buscando o réu fugir à responsabilidade pela prática dos delitos de homicídio e estupro. Circunstâncias não bem esclarecidas nos autos. Consequências do delito são graves, pois em razão desse delito, o corpo da vítima só foi encontrado no dia seguinte ao fato.
O comportamento da vítima também não contribuiu para a prática desse crime. Dessa forma, com base nas operadoras do artigo 59 do Código Penal, em juízo de suficiência e necessidade para reprimir e prevenir o ilícito, a pena base deve ser fixada um pouco acima do mínimo legal, pois analisadas negativamente as circunstâncias referentes ao motivo do crime e consequências, razão pela qual fixo a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Quanto à pena provisória, ausentes causas de aumento de, causas agravantes e atenuantes, mantenho a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Ainda também no que diz com a pena definitiva, ausentes causas de aumento e diminuição, vai a pena fixada definitivamente em 1 ano e 6 meses de reclusão para o delito de ocultação de cadáver. Transpondo para a pena de multa, os critérios de individualização da pena já analisados tenho por fixar a quantidade de dias multa entre os limites mínimo e máximo, na proporção da pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa para o delito de ocultação de cadáver em 20 dias multa, arbitrando o valor do dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo, vigente ao tempo do fato, março de 2019, em face da ausência de elementos a demonstrarem a real situação econômica do condenado. O caso em tela trata-se de concurso material, conforme artigo 69 do Código Penal, pois o réu, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou os 3 delitos acima analisados: homicídio qualificado 5 vezes, estupro e ocultação de cadáver, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade dos delitos em que incorreu, restando o réu condenado a uma pena total de 37 anos de reclusão, devendo ser considerada a detração prevista no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, descontando-se o período até então de prisão provisória já cumprida pelo réu. No que diz com o pedido do Ministério Público de reparação civil do dano moral causado pelas infrações penais nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, entendo que não é cabível nesta ação. Vejamos, durante a instrução não foram produzidos elementos de modo a apurar o valor mínimo da indenização. Nesse norte, entendo que, inexistindo nos autos elementos que permitam a fixação do valor, mesmo que mínimo, para a reparação dos danos causados pela infração, o pedido de indenização civil não pode prosperar, sob pena de cerceamento e defesa, o que não impede a busca da indenização pelos interessados na seara competente. Todavia, considerando que no feito encontra-se apreendido o veículo utilizado para o réu para a prática do delito, entendo que esse deve ser revertido aos genitores da vítima, na proporção de 50% para cada um, arcando o réu com os ônus da transferência. Quanto aos demais bens apreendidos, aguardem os autos o prazo do artigo 118 do CPP. Provimentos finais. Custas pelo réu, suspensa a respectiva exigibilidade em face da concessão da assistência judiciária gratuita, forte no artigo 12 da Lei 1060 de 1950. Objetiva e subjetivamente, não é caso de concessão dos benefícios da substituição e da suspensão condicional da pena. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Mantidos os fundamentos da segregação provisória, reforçados pela condenação, não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance o nome do réu, Pedro Alberto Zimmermann, no rol dos culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para os efeitos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Extraiam-se as peças para a formação do PEC definitivo. Ciência aos representantes legais da vítima acerca dessa sentença, nos termos do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Recomendo o réu Pedro Alberto Zimmermann no presídio em que se encontra recolhido, PMEI. Forme-se o PEC provisório do réu Pedro Alberto Zimmermann, dada e publicada em plenário com as partes intimadas. Registre-se. Assim, dou por encerrada essa sessão do Tribunal do Júri e agradeço imensamente a toda a força pública que aqui colaborou para que essa sessão se realizasse de uma forma tranquila e segura, especialmente a Brigada Militar de Juí, Brigada Militar daqui de Catuípe, a SUSEP, que conduziu o réu e permaneceu durante todo o julgamento aqui, nos prestando esse auxílio também, a UNIJ, o Núcleo de Inteligência Judiciário, que se deslocou de Passo Fundo para também proporcionar segurança a esse evento.
Da mesma forma, agradeço aos servidores do judiciário, em especial Rafael, Gilson aqui me assessorando, aos oficiais de justiça de uma forma especial, porque sem eles não tem a intimação dos nossos imprescindíveis jurados, que são os juízes hoje aqui. Também ao Adriano, nosso escrivão judicial, que auxiliou em todos os momentos, contatando com a imprensa, como seria a alimentação dos jurados, enfim, uma série de preparativos para que esse evento aqui hoje se realizasse. Também agradeço ao César, que nos proporcionou, né, lá pelo restaurante, a alimentação hoje aqui. Enfim, e principalmente quero agradecer aos senhores jurados, que o trabalho de vocês hoje aqui foi imprescindível. Sem os senhores, o julgamento, apesar de todo o aparato, não se realizaria. Tiveram um dia inteiro aqui conosco, muitos deixaram as suas casas, seus trabalhos, mas é um serviço público relevante e imprescindível para a sociedade, conforme nosso teor constitucional. Enfim, agradeço a presença de todos, também parabenizo a defesa pelo seu trabalho, ao Ministério Público pelo trabalho. O doutor não é daqui da comarca, né? Os doutores, doutor Rodrigo, doutor Clóvis, mas já nos conhecemos, acho que desse processo, né, doutor? O doutor Caio também não é daqui, né? Parabenizo. Alguns incidentes fazem parte, os apartes também fazem parte desse cenário do júri. Como, doutor? Sim, doutor, sem problemas nenhum, tá? Então, enfim, dou por encerrado, estão dispensados. Eu peço que os jurados aguardem um momento para assinar as atas, depois podem ir também. Muito obrigada a todos.